Investimento que vale a pena. Fale para alguém que está perto de você. Investimento que vale a pena. Alguém já disse que se não valesse a pena, não era investimento. Dizem que a palavra investimento, ela já está incorporada assim com alguma coisa que vale a pena. Você está investindo. Mas tem vezes que a gente investe tempo, investe valores e faz um investimento, mas não vale a pena. Então eu estou meio que discordando desse pensamento. Embora, se a gente usar, não é errado. Porque entre você gastar um dinheiro e investir um dinheiro tem uma grande diferença. Entre você simplesmente gastar o seu tempo e investir o seu tempo tem uma diferença. Só que às vezes o resultado, mesmo investido, não é bom. E nessa manhã, nós vamos andar pela palavra de Deus, observando a vida de um personagem. E para que nós possamos pegar a essência disso, nós precisamos ir lá no começo da história desse homem, varão valoroso. Abra comigo a palavra de Deus em Êxodo. Interessante, foi ontem. Cada semana eu tenho uma experiência. Mas ontem eu estava aqui estudando e também estava assim confirmando com Deus. É essa mensagem, é esse texto e tal. Estava meditando e quando me deparei com o personagem e aquilo que ele tinha feito pela fé, aí eu saí dali, eu estava trancado ali dentro de uma sala que eu tenho aqui atrás, e o Renê estava aqui montando o som. Eu disse, sabe o que, Renê? Você, de preferência, se puder, toque ou cante aquela música que diz assim, pela fé. Ele disse, pastor. Eu disse, o que foi, varão? Ele disse, pois era essa música que eu ia cantar amanhã. Então, daí foi confirmado, né? Viu como é que Deus usa? Às vezes nas pequenas coisas, se você estiver atento, você descobre de que Deus está confirmando algo na sua vida. Se você estiver desatento, você perde a oportunidade. Eu falei Êxodo? Tá, então falei certo. 1, versículo 21. Acharam aí? Digo amém. A linguagem de hoje diz assim: e as parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para com elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que as meninas vivam. Lamentavelmente, se estivéssemos vivendo nos tempos em que era o tempo desse rei Ramsés II, nós teríamos um problema, Betinho, Kelly. Nós teríamos um problema, Tati, Mick. E nós teríamos uma grande satisfação, Jô, Cristiano. Porque acabaram de nascer 3 lindas crianças aqui na nossa comunidade. Uma delas é menina. Se estivéssemos naquele tempo, aleluia, só festa. Porém, tivemos outros nascimentos aqui. E foram meninos. Tão esperados, né, Kelly? Tão batalhados em oração, né, varão? Tão aguardados, né, Mick? O Mick chegou a comprar, acho que uma chuteira antes do menino nascer, já tinha chuteira. O que é isso, né? Mas aí o rei coloca uma ordem dessa, no lugar onde eles estão vivendo. Se nascer menino, vai morrer. Nós não lemos, mas o texto anterior dizia o seguinte: que o rei já tinha conversado com as parteiras, fez uma reunião dos agentes de saúde junto com as parteiras e disse o seguinte: os obstetras, é isso, os médicos? Isso, obrigado. Chamou eles lá e fez uma reunião, o seguinte, nasceu menina, eu quero que vocês matem. Nasceu menina, pode deixar viver, porque esse povo de Deus está aumentando muito. Só que a equipe de saúde temia Deus. A equipe de saúde da época eram pessoas que eram reverentes ao Deus eterno. E embora tivesse uma ordem superior, eles falaram o seguinte: olha, nós não vamos obedecer essa ordem aí. Só que aí o que aconteceu? Nasceu o nenê da Kelly, elas deixaram viver. Nasceu o bebê da Tati, deixaram viver. E o rei começou a olhar, ele tinha lá os seus investigadores, e começou a observar, ele disse: olha, tem criança, menino ainda por aí. E tem uns que já estão grandinhos. Aí chamou a
as parteiras lá novamente, e disse assim para elas: o que vocês estão fazendo? O que é isso? Mas elas temiam a Deus, não temeram o rei. Mas aí deu uma ordem, o rei, um decreto, dizendo: agora não é a equipe da saúde. Agentes públicos geral, o motorista da caçamba tinha ordem de pegar e matar a criança. O pedreiro tinha ordem para matar as crianças que nascesse menino. O padeiro tinha ordem para fazer isso. Qualquer pessoa do povo tinha ordem para matar uma criança que nascesse e fosse do sexo masculino. Pense a tristeza que era viver num lugar desse. Tamara, você aguardando a criança, né? E sabendo que tem uma lei desse tipo. O seu vai ser? Menino. Hoje se sabe disso, na época não sabia-se. Então ficava naquela ansiedade. Tudo bem, não tinha problema estar gestante, o estar grávida não tinha problema. O problema era o nascimento. Porque a incógnita começava ali, quando nascesse o filho. Se um vizinho não ia atacar a criança, se um parente não ia atacar a criança para cumprir a ordem, o que iria acontecer? Então as famílias do povo de Deus viviam numa pressão, numa expectativa. E aí nesse momento, mais do que nunca, valiam-se da fé. Pela fé. Tinha um menino que tinha nascido já de uma família. Ele já estava com 3 aninhos. Tem alguém com 3 aninhos aí? Quantos anos tem um? 2 e 7. Pois então, vem cá no meu colo um pouquinho, varão. O nome do menino de 3 aninhos não era Pablo. O menino que nessa época estava com essa situação aí de ver mortes e ver as famílias aflitas, era um menino que tinha 3 aninhos e se chamava Arão. O pequeno Arão, um Arãozinho. Mas pense uma criança dessa viver numa família que a mãe está gestante e a criança já começa a perguntar. Eu acho que ele já perguntou lá para quando as tias estavam aí, as tias da igreja que eu digo, estavam gestantes, foi lá mexer na barriga, conversar com as crianças, né? Eles entendem já. Qual criança que você lembra que estava na barriga de alguém, Pablo? Lembra do neném que estava na barriga? Quem era? Quem era o neném que você lembra que estava na barriga de quem que ele vinha? De quem? Da Tati? É? Benção pura. Está meio envergonhadinho? Não está envergonhado. Ele é respeitoso, ele sabe que aqui é o templo, ele tem que... Então as crianças de uma família, ver a mãe gestante e saber que a mãe, hora por outra, estava chorando num canto lá. Ô mãe, que você está chorando? E a criança já pergunta: por que está triste, mãe? E a mãe mexia na barriga, acariciava a barriga e disse: ai, tomara que venha uma irmãzinha para você. A mãe está torcendo para vir uma irmãzinha. Quer uma irmãzinha? Você não quer uma irmãzinha? A criança quer uma irmãzinha. Para brincar contigo? É, para brincar. Daí vai ser boneca, não vai ser carrinho, tá bom? Não, tá bom. Mas por dentro aquele coração de mãe estava assim perturbado. Porque tinha essa ordem. Em Êxodo 6, versículo 20, você vai descobrir que um tal de Amrão casou-se com Joquebede, sua tia por parte de pai. Ele deu 2 filhos. Quais são o nome dos filhos? Arão e Moisés. Tranquilo? Se você ler o Êxodo 15, versículo 20, você vai descobrir que esses 2 aqui já tinham uma irmã. E lá tem o nome dela: Miriam. Então agora nós temos o nome da família: Arão, o pai, Amrão, o pai. Joquebede era a mãe.
Miriam era a menina que devia ter com uns 15 anos já, estava tranquila, já tinha nascido, e ela era menina, também não tinha problema nenhum. Mas há 3 anos, um garotinho tinha nascido, o irmão da Miriam, o Arão. E agora está para vir uma criança e, olá, o que vem? Êxodo capítulo 2. Um homem, que nós sabemos que é Arão, e sua mulher, que nós sabemos que é Joquebede, da tribo de Levi, casaram-se. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. E ela viu que o menino era muito bonito, e então o escondeu durante 3 meses. Ela ficou grávida e teve um filho. Era para matar esse filho. Esse que nós sabemos que depois recebeu o nome de Moisés, era para ter sido morto assim que nasceu. Mas tem uma história e tem uma providência de Deus. E eu quero dizer, mães e pais aqui, tem uma família que ora, tem uma família que crê, tem uma família que não desistiu da vida, não desistiu de Deus. Porque quando as coisas vão contrárias na sua vida, não é para você desistir de Deus, é para você se firmar em Deus. E eles se firmaram em Deus mesmo a situação do lugar onde eles viviam fosse contrária. E diz aqui o texto, como não podia escondê-lo mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume de piche, pôs nele o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio Nilo. A irmã do menino, que nós sabemos que é Miriam, ficou de longe olhando para ver o que iria acontecer com ele. Versículo 5. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava ali para se banhar, enquanto as suas empregadas passeavam por ali, pelas margens. De repente ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou que uma das suas escravas fosse lá buscar aquela cesta. A princesa abriu a cesta e tchan, viu um menino. E o menino começou a chorar. Estava tão bom lá dentro, escurinho, né? Abrir a cesta, ele chorou. E ficou com muita pena dele, a princesa. Este é um menino israelita, ela já conheceu. Então pegue a espada, vamos cortar a cabeça dele, porque é um menino israelita. Tinham tudo para fazer isso. Mas paremos por aqui e observemos o seguinte. A primeira coisa, eu sou sincero em dizer, eu já tenho falado assim para vários, porque as crianças, lamentavelmente, embora seja uma geração perfeita nossa, de Deus, ela nasce meio esquisitinha aos meus olhos. Eu acho que é meio feinha ainda assim. E eu gosto a partir do 3º mês, do 2º mês ali, né? O 1º mês eu não gosto muito. A gente diz é bonitinho, eu falo que é bonitinho, pode até dizer para mim, seu mentiroso, porque eu estou para agradar ali a mãe, porque na verdade ainda não está definido, né? Mas pega um meizinho, no 2º mês então, vai para o 3º, ficam umas gracinhas, estão aí as crianças para dizer, veja, ele firma a cabecinha, já olha para a gente, já ajeita o cabelinho, já colocam até brinco, ficam umas gracinhas. Olha lá, está o Thales olhando para lá e para cá, né? Viu que benção? Mas o Moisés, aos olhos da mãe, era bonito e perfeito desde o começo. Claro, qual mãe que não vai ver a criança bonita e perfeita? Mauriceia, o Pablo era feinho quando era bem novinho? Garanto que era lindo. Fala lá, você já teve 2, né? Eram bonitinhos quando eram lindo, né? A Ivone achava os meus tão lindos. Ela dizia, que lindo que nasceu, né? Olhava, e eu já dizia para minha esposa assim, mas o Mateus tem uns buracão assim no nariz, viu como é o nariz dele assim? Falava ou não falava, Arlete? A Arlete estava junto com a gente. Eu só vi o nariz do menino, mas parece que... Mas depois ele foi crescendo um pouquinho, parece que baixou o nariz, se ajeitou, né? Veja que nariz bonito que ele tem agora. Então é assim, quando é pequeno é assim. Mas a Joquebede olhou para o seu filho, mas que menino lindo, que lindo! Eu não vou
deixar matar. Não deixo, não deixo, não deixo. E ela teimou e falou para o marido: olha, mas vão passar por cima do meu corpo, mas não vão pegar esse menino. E o pai disse: eu estou contigo e não há. E se unir a família. Mas e a lei? Não, que vá a lei. E se aconteceu alguma coisa com nós? O Arão tem apenas 3 aninhos. E a mãe, de certo, naquela fé, disse: não, mas a Miriam, ela já tem 15. Está uma meninona já, ela dá conta. Se nós tiver que morrer, vamos morrer por esse menino. Sabe que eu aprendo algumas coisas aqui com essa mãe, com esses pais. Ela se dedicou muito. Estava tudo o contrário. Meus queridos, alguns aqui que estão abençoados aí com a família, sabem, as crianças hoje estão nascendo em berço de ouro. Quartinho pronto, cortininha, perfuminha da Boticário, da Natura, tem de tudo. Fraldinha tem de estoque. Ou lá na sua casa não tem nada disso, vai ser tudo para a última hora. Tem já, né? É isso, já está tudo ajeitado, porque a gente vai ajeitando. Mas teve um tempo, algumas famílias aqui, que não se ajeitava isso, e talvez os mais antigos aqui possam confirmar comigo. A mulher estava grávida, a turma quase nem notava. Ninguém curtia a gravidez, escondiam até quando desce, trabalhava na roça até onde desce. E de repente, olha o que aconteceu com a mãe, sumiu. Aparecia ela com a criança enfaixada, ninguém via. Certo, porque era feio, né? Embolavam bem. E aí, depois, iam desenfaixando e mostrando: esse aqui é o irmãozinho de vocês. É mesmo? De onde veio? A cegonha que trouxe. Mas essa mãe alimentava essa criança. E quando ela estava ainda ali, sendo formada, eu acredito que ela era uma mulher de oração, que se colocava diante de Deus. Não está aqui dizendo no texto, mas eu creio nisso. Que ela orava, não dormia direito, pegava na sua barriga: Deus, se for uma menina, aleluia, que bom. Mas e se for um menino, Deus? Eu vou dar a vida por esse menino. E aí ela começou uma empreitada, escondeu o menino. E quando alguém às vezes ouvia chorar dentro de casa, o Pablo está dormindo já, não dá para nós fazer o exemplo aqui agora. Mas chorava um menino dentro aqui, o pai enfiava na janela assim a cabeça do Arão de 3 aninhos. Para de chorar, menino! E colocava para dentro, né? E a criança se assustava, chorava também, né? Para disfarçar, para tentar esconder aquela criança. Não deixava faltar nada para ele, para que ele não chorasse, para que ninguém desconfiasse que ela tinha uma criança. E aí ela teve uma ideia: não dá mais para esconder essa criança. E a ordem era: afoguem no Nilo, porque tinha um rio muito grande lá, afundar lá. Eu acho que se fosse no deserto de uma outra cidade, a ordem ia ser: apedreje o menino. Se fosse numa floresta, mande para que as feras comam. Mas jogava-se no Nilo, aonde tinha jacaré, e tem até hoje. Então, seria alimento de jacaré. Então era para lá que era para ir essa criança. E ela pensou assim: bom, então eu agora vou obedecer essa ordem. Mas Deus, eu vou dar uma couraça de proteção para esse menino. Não vou deixar ele assim, não. E aí ela foi atrás em descobrir alguém que fizesse. E eu acho que até ela ficou lá na beira do rio, alguma coisa para construir uma barca, né? E vinha Deus, eu não sei fazer barco, não sei fazer cesto, não sei, não tenho essa habilidade. Estou com material aqui, mas não tenho nem ideia como é que é. E eu creio que aquela mãe pegava aquelas tiras de junco da época lá e ficava pensando. A ideia ela já tinha, mas ela pensava assim: como é que faz um negócio desse? Como é que trança
Eu sei trançar assim, mas e como é que vai dar a forma de um barco, de uma arca? Ia trançar, Deus, não, eu não tenho habilidade para isso aqui. Coloca alguém no meu caminho. Aí ela tinha que ter uma fé maior ainda, porque ela não conseguia construir, ela teve a ideia, mas ela precisava de alguém que auxiliasse na ideia. E olhou para o marido, disse, eu quando muito instalo uma torneira que está pingando, conserto ainda, né, mas negócio de trançar isso, não sei fazer não. E de mais a mais eu tenho muito tijolo para amassar, que era o trabalho que o pessoal fazia na época, amassar barro para fazer tijolo. Não serve uma caixinha de barro? Não serve. Se fizer de junco, eu estou com a ideia aqui, fizesse um cesto, aí eu coloco o betume nele, preparo ele, boto uma resina boa ali, não vai afundar, eu vou soltar ele no Rio Nilo. Então ela teve que pegar as economias dela, ir atrás de alguém que tinha o cesto, e que quisesse vender o cesto, e que não ficasse perguntando, vou comprar um cesto desse tamanho, que você vai estar colhendo aipinha? O que você está fazendo? O pessoal pergunta, mas tem que ser desse tamanho? Tem que ser desse tamanho. Vamos ver o tamanho que tem que ser o cesto? Traz aqui o Thales. Vamos ver. Quantos meses ele tem? Já tem 4, 3 meses, desculpa, eu estou falando 4 anos, né? Quem tinha 3 anos era o irmãozinho. Olha aqui, fica de frente para o povo aí para eles verem, né? Vamos construir aqui tem que ter aqui umas... 1 metro, né? Obrigado. 1 metro. 1 metro assim, né? Não precisa ser muito largo, mas tem que ser um pouco largo, senão afunda, porque um negócio assim. Então, tudo projetado. Ia num lugar, não, mas esse está muito alto, esse está muito raso. E ela andava atrás daquele cesto. Qual mãe que quando quer alguma coisa para a criança, para o seu filho, não se esmera, não vai atrás, não luta? Mas tem coisas que você mesmo pode fazer, não precisa mandar e pegar pronto. Aquela mãe pegou e, a exemplo de Noé, que nós vimos o outro texto lá, esse homem que talvez ela conhecia da história, e que já tinha contado para Miriam e tinha contado para Arão a história de Noé. Ela disse, ele fez um barco, salvou-se. E aquilo que talvez deu a ideia para ela. E ela disse, ele colocou betume ali, porque Deus mandou, então eu vou fazer assim também. E aquela mãe foi atrás de piche. Não sei se era fácil achar piche naquele lugar, mas quando uma mãe quer alguma coisa que seja benefício para o seu filho, ela vai atrás e se esforça. E estava lá ela com as mãos todas cheias de piche. E como é que ela ia justificar isso para os vizinhos? O que você anda fazendo? Está usando massa para quê? Nega maluca, Está amassando pão, nega maluca? Com essas mãos todas pretas aí. E ela tinha que achar um jeito de fazer aquele trabalho sem chamar a atenção, porque daquilo dependia a sobrevivência do seu filho. Irmãos, nós vimos que a arca de Noé, entre tantas aplicações que nós poderíamos dizer da arca, qual é a aplicação que nós demos da arca aqui? Que a arca era o quê? Alguém lembra? Da salvação, mas o que ela representa hoje? O quê? Juventude aqui, representa a igreja. Benção pura. Essa arca, porque a palavra é a mesma, tanto lá em Noé como aqui, esse cesto de junco, no original é a mesma palavra, arca. Fez uma arca de junco, um barquinho de junco. E aí talvez você possa entender um pouquinho porque foi tão difícil achar. Um cesto qualquer era fácil, mas um em forma de barco aí já era um pouquinho mais difícil. E se a arca é a igreja, ela continua sendo igreja aqui. Lá era uma igreja enorme, aqui uma igrejinha pequenininha. Lá era a igreja de quem? Sei lá quem aí, nesse mundo afora aí, que tem milhares de pessoas. Uma arca grande, 3 pavimentos. Aqui era uma arquinha simples, lá do interior, lá de Taquaral, pequenininha.
Mas mães, não adianta enfiar a criança dentro da igreja. Pegue isso comigo. Não adianta socar a criança dentro da igreja. Tem que haver uma participação sua nessa igreja, nessa obra. Porque se você apenas traz a criança e senta com ela no banco e está tudo muito bem, se você nem uma oferta de sacrifício não dá, se você nem numa mutirão não vem, se você não se submete a nenhum trabalho que suje as suas mãos nesta obra, você está construindo para o seu filho um barco furado. Não tem empenho nenhum seu, porque o barco você comprou assim, né? Como fez Joquebede. Pegou um barco que já estava feito. É a igreja que já estava pronta quando você chegou. Mas que agora precisa de mães e pais que coloquem a mão ali. Porque se você colocar a mão aqui e der amor a isso, vai mostrar para o seu filho quão importante é essa obra. Então, a mão no piche é isso. É você se envolver com essa obra. É pequenininha. É aqui do interior. Mas é onde você está trazendo o teu filho. Então se esmere aqui, porque dessa obra vai depender a salvação do seu filho. Se eu aprendo aqui, com esse texto abençoado, essa mulher que betumou, colocou o piche, fez tudo isso, preparou tudo. Agora veja que penso, irmãos. Aí tinha uma imagem mesmo lá eu achei uma imagem que eu achei bonita essa aí. Entre tantos, né? Lá no meio dos juncos, né? A criança sendo colocada ali. Mas essa mãe, ela não estava sozinha. E veja o que é você ensinar os filhos nos retos caminhos. A menina Miriam tinha pelo menos uns 15 anos de idade. Uma adolescente, por assim dizer. Mas que foi ensinada nos caminhos de Deus. E agora ela é grande. O suficiente para se empenhar e se preocupar com seu irmão também. Ora, uma família que está junto no mesmo propósito. Uma família que não é um anda para lá, outro anda para cá. Uma família dividida. Uma família estruturada, onde cada um faz a sua parte. E aquela menina, diz o texto aqui, que ela de longe observava para ver o que aconteceria com seu irmão. E eu acredito que ela estava ali na fé também, orando e pedindo: Deus, por favor, fecha a boca desses crocodilos aqui. Coloca alguém para abençoar aqui. Encaminha alguma coisa. Se fosse nos dias atuais, nós pegávamos essa cesta, essa barca aí, e colocaria na frente de um orfanato, né? Porque é o mais comum hoje. Mas lembre-se que eles estão agora se redimindo com a ordem do rei. Ele disse que era para jogar no Nilo. E eles estão jogando no Nilo. Ele não disse que tinha que era para ser peladinho, sem roupa, sem nada. Os nossos filhos vão aí para o mundo perverso. Como é que eles vão? Vão revestidos? Como é que você prepara os teus filhos para colocar no mundo? Você reveste eles? E veja que ela fez isso. Aí a menina ficou de longe olhando. E nós sabemos aqui o restante da história, mas vamos ler um pedacinho mais. Quando no versículo 7 disse que era um menino israelita, ela disse, ela estava ali perto. Viu? Eu conheço aqui as mães aqui, ó. Eu acho uma que está amamentando e levo lá a criança. Ela já deu a ordem. Você viu que quer alguém atento para tentar solucionar, para ajeitar? Atenção adolescentes, atenção juventude aí, ó. Você tem que estar ligado nas coisas da tua família. Às vezes a tua ideia é que salva. Mas se você só está no videogame, nos joguinhos lá, se a Miriam só estivesse lá na televisão jogando videogame, não viesse nos cultos, não acompanhasse, não orasse com a família, não estivesse dentro do assunto, dos problemas da família, o pai dizendo assim: nós precisamos economizar. Ela deixa todas as luzes acesas e fica uma meia hora no banho. Nós precisamos economizar. Tem que estar ligado com a família. Se é o momento de economizar, vamos lá, é o momento. Vamos junto. E Miriam mostra isso para nós. Que ela estava por dentro. E ela já saltou lá e disse: eu conheço alguém. E aí se propôs. E nós sabemos o restante da história. Acabou que ela buscou a própria mãe.
E veja como a recompensa vem, eu termino aqui. A recompensa vem. Porque aquela mãe que tinha o marido que amassava barro, que tinha os serviços dele lá, e ela com toda aquela preocupação, o povo israelita ali preso, cativo naquele lugar, no Egito, de repente ela se desfaz do filho na oração. E qual é a surpresa dela quando a Miriam chega e bate em casa? Mãe, venha. Mas venha o quê? O que aconteceu com a criança? Ela disse, venha. Estão procurando lá uma mãe para amamentar, justamente ele. E ela vai assim, eu acho que pisando nas nuvens, com o coração na boca, para ir lá, para chegar e ver aquela criança, abraçar aquela criança, e a vontade de dizer assim, meu filho! Aquela alegria, mas teve que se conter, e chegar lá e pegar a criança. Ah, essa criança aí? Tá bom, eu faço esse favor para vocês. Vou fazer esse favor. Eu tenho aqui, né? Sei lá qual é a história que ela disse, se não precisou dizer nada, mas começou a amamentar a criança. E veja no texto bíblico que diz assim, que a rainha disse, faça esse menino crescer, depois ele será meu. Mas alimente ele. E eu te pagarei por isso. Quando Deus está no negócio, quando você vai na fé, Deus providencia e faz mais do que você espera. Ela só queria salvar a criança. Ela criou a criança e ainda recebeu para isso. Veja que bênção. Se Deus não tiver nesse negócio, quem é que está? Tem uma reviravolta dessa. Então vale a pena, irmãos. Vale a pena. Porque o investimento que você fizer no seu filho, o cuidado que se tiver com ele, Deus vai honrar. Nós vamos ficar por aqui, mas que você leve essa lição. A importância do investimento no seu filho, nas coisas de Deus. Só veja que o alimento que ela deu e a educação, porque ela sabia assim, eu vou ter que entregar essa criança. Então aquilo que talvez nós relaxamos quando as nossas crianças, eu calculo que talvez lá pelos 5 aninhos, se não antes, ela teve que entregar a criança. Mas ela teve esse tempo para formar o caráter da criança, para alimentar ele, amamentar, porque talvez a rainha perguntasse lá, escuta aí, já desmamou? Não, mas eu tenho leite demais e a criança está crescendo bonito. Fica em pé do meu lado e ainda mama. Às vezes a gente quer desmamar logo, né? Mas essa era uma mãe que não queria que desmamasse nunca. Isso mostra para nós, irmãos, o que você puder fazer espiritualmente para alimentar o seu filho, faça. Porque daqui a pouco ele vai voltar para o mundo, vai ser entregue para o mundo e vai fazer valer aquilo que você ensinou. Aquilo que você alimentou, que se colocou para ele, é o que vai valer na sua vida. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós chegamos na tua presença com esse texto, Deus, fantástico da tua palavra, dessa história que é bem conhecida de todos nós. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer porque pudemos rever essa história aqui, do nascimento e do envolvimento das pessoas, ó Deus, desse menino que depois veio a ser chamado Moisés. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, abençoa, Deus, para que cada pai e cada mãe, os avós aqui também, os irmãos e irmãs aqui, ó Deus, se doem pela família e qualquer problema que a família tenha, que todos estejam juntos, cooperando para um fim, buscando em Ti uma maneira de sair do problema e se empenhando em fé, em oração, mas como nós vimos aqui, não esquecendo da arca. Por menor que seja ela, a igreja ainda é um alto refúgio para nós. Mas nós precisamos nos envolver. Abençoe as mãos de cada família aqui, para que se envolvam nesse reino, se aplique nesse reino. Ó Deus, e que Tu realmente hás de contemplar a fé e recompensar esse investimento nessas vidas. Em nome de Jesus, mantenha a lição no nosso coração.
para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Ficamos por aqui. Tem duas verdades aqui que eu aprendi lendo esse texto mais algumas vezes. A primeira é que a criança, diferente daquilo que a gente sempre vê, não foi lançada no Rio Nilo. Ele foi deixado às margens. Pode conferir no texto. Ficou às margens entre os juncos. Pegou ali, é aqui, ó. Fica aqui. Talvez tivesse banhado já um pouquinho de água ali, mas ficou ali. Não foi lançado lá no meio do rio. Então essa é uma verdade que eu aprendo aqui. Então que você esteja atento a isso também, né? Porque há lições preciosas nisso aí também. E que Deus complete qualquer outra lição. A outra eu digo domingo que vem. Que Deus abençoe. Pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não